Você fala muito não para sua criança? Eu vou fazer um desafio com você. Não pense no céu azul. Eu garanto que você pensou no céu azul, não é mesmo? Um dos maiores problemas do não, da palavra não, é que normalmente quando a gente fala não para a criança ou para o adolescente, ele vai querer fazer exatamente o contrário, exatamente o que você está falando para ele não fazer. Quanto à criação das crianças, ou se você é professora e está assistindo o meu vídeo, eu tenho para dizer para você que falar não é o caminho mais fácil. Falar não é você estar no controle, é você sentir que você está no controle, porque na verdade você não está. Mas falar não é o caminho fácil. Ou seja, tá acontecendo alguma coisa, a criança tá em algum risco ou ela tá fazendo alguma coisa que você não quer que ela faça, você grita não. Mas isso não é o bastante, a criança ela não vai te ouvir de uma maneira eficaz. Então hoje eu vou te falar quais são os problemas desse não, como que a gente pode aprimorar essa nossa comunicação com as crianças, como eu posso falar não com a criança, quando é que eu falo não, porque a gente fala não sim em Montessori, tá? Eu sei que parece que não é uma palavra proibida em Montessori, mas não é, tá? A gente fala a palavra não, sim, mas a gente fala em certas ocasiões. Então eu vou te mostrar hoje como que a gente usa essa palavra e também no final do vídeo eu vou dar sugestões, 2 sugestões para você lidar com o comportamento desafiador do seu filho quando você tem aquela vontade de dizer não para ele, mas há outras maneiras melhores da gente se comunicar. E antes de tudo, eu quero te pedir para se inscrever aqui no meu canal, aqui embaixo no botãozinho vermelho, pois toda semana eu posto conteúdo sobre Montessori, sobre educação infantil e muito mais coisas que vocês só sabem se vocês se inscrevem. E também você pode ativar o sininho, que aí você fica recebendo as notificações do meu canal. Primeiro eu preciso dizer que não é uma palavra muito conhecida por nós adultos, pois nós fomos criados dessa maneira, com muitos nãos. E também a gente acha que quando a gente está falando não para a criança, a gente está no controle, né? Por exemplo, a criança quer brincar com um brinquedo ou quer jogar o brinquedo no chão, e aí a gente fala não faz isso. E a gente acha que porque ela parou, de repente, a gente está no controle, a gente está mandando nela. Mas não é bem isso que acontece. Primeiro de tudo, eu acho que nós, como adultos, nós temos que pensar por que eu quero tanto esse controle? Por que eu quero tanto que meu filho me obedeça? Por que eu quero tanto que as crianças me obedeçam? Por que eu preciso tanto estar no controle? E às vezes também a gente tem que pensar, será que eu quero comprar essa briga? Né? Porque às vezes a gente meio que faz uma teimosia com a criança ali. A criança quer fazer um negócio, aí tu diz que não. Daí a criança continua fazendo negócio, aí tu diz que não. E aí fica aquela batalha de controle, aquela guerra de controle, né? Quem é o adulto da situação é você. Então você não pode ficar agindo como uma criança, né? Se ela está teimando, você não vai continuar teimando. Então eu te convido a pensar por que você está falando tantos nãos. Em Montessori nós usamos os nãos, por exemplo, quando estamos em algum risco, em alguma situação de risco. Então nós usamos em 3 situações. Se a criança vai se machucar, se a criança vai machucar outra pessoa, outro ser vivo, ou se a criança vai machucar o ambiente, vai danificar as paredes, vai quebrar brinquedos, né? Então a gente tem que entender que isso não é só uma maneira física, né? Se a criança vai se machucar ou vai machucar outra pessoa, de xingar, de brigar, né? A gente tem que intervir, mas a gente tem que intervir de uma maneira mais eficaz, além de falar somente não. Por quê? Porque a palavra não, ela é muito abstrata para a criança, principalmente para a criança. Ela não consegue entender o que quer dizer esse não. E principalmente as crianças mais pequenininhas, de 1, 2, 3 anos, elas não entendem o que quer dizer a palavra não. Então a gente tem outras formas de lidar com elas. Como que eu posso usar esse não, então? Além de falar não, é muito bom você explicar por que você está falando não. Porque a criança vai lá mexer no controle da televisão, por exemplo, e aí você diz assim, não! E ela fica tipo, não o quê? Tá doido? Tipo, que não o quê? Ah, porque eu não quero que tu mexa nisso. E ela vai te indagar, ela vai perguntar, por que você não quer que eu mexa nisso? Né? Por que não? Então a gente tem que saber as coisas que a gente tá falando não. Por que a gente tá falando não? Né? Se aquilo ali não vai machucar ela, se não vai machucar você, se não vai machucar o ambiente, por que ela não pode? E então, se você não quer que ela faça aquilo, você tem que explicar pra ela. Olha, filha, eu tô assistindo um programa
né? A gente tá vendo aqui, que tal depois desse programa a gente assistir um outro que você queira, né? Ou vamos combinar aí uns 10 minutinhos, eu assisto, depois a gente troca. Ou você vai redirecionar ela para outra coisa. Ah, então agora vamos brincar de alguma coisa. Ou vamos assistir outra coisa, né? De alguma forma que você esteja sendo o adulto da situação, mas que não seja simplesmente um não do nada, porque a criança não entende, gente. O que acontece também? Muitas vezes a gente acha que a criança entendeu o não porque ela paralisou, né? Principalmente quando a gente grita, o não bem forte, acontece o quê? A criança, ela vai ficar com medo, ela vai assim, ela vai meio que fazer uma reação do corpo físico mesmo dela, ela não tá pensando naquilo, né? Você fala não, e de repente ela para, aí tu diz, ah, ela me obedeceu, ah, ela tá obediente, mas não é bem assim que acontece, gente. Ela tá assustada. Imagina você gritar do nada um não. Ela ficou assustada, ela ficou acuada. Ou o que pode acontecer também? Ela vai se defender. Muitas de vocês no Instagram me disseram que quando vocês falam não, a criança briga. Foi a mais votada, eu botei as opções, né? As crianças, elas brigam, né, com a gente, elas ficam bravas com a gente, do tipo, como assim tá me falando não? E grita, e chora, e tem raiva, porque elas não compreendem o porquê que elas não podem fazer aquilo. Então é muito importante que a gente explique para elas por que não, tá? Mas, é como eu falei, a gente tem que saber que brigas comprar, né? Porque senão a gente vai ficar se estressando o dia inteiro, gente. Porque se você quiser ficar no controle o tempo inteiro da criança, no controle do que ela faz, do que ela pensa, do que ela gosta de fazer, você vai se estressar o dia inteiro. Porque você não tem controle da vida de outra pessoa. Não tem como ter controle da vida de outra pessoa. Então você tem que perceber por que você está falando não, em quais situações você pode usar a palavra não. Porque a gente pode usar sim, né? Mas de uma forma mais inteligente. Então agora eu vou te falar como a gente pode usar o não além de explicar. Nós temos algumas maneiras de falar não. Por exemplo, se a criança vai agredir o amigo ou vai te agredir, né? Porque tem uma fase da criança que ela realmente dá soco e bate e morde e tal. Ao invés da gente só simplesmente falar não, ou gritar, ou bater, que muitas vezes acontece do adulto ficar irritado com a criança porque ela bateu nele e ele bate de volta. Então a gente tem que perceber o que está acontecendo ali, né? Na hora da raiva, gente, na hora do descontrole emocional da criança, acontece muito da gente ficar descontrolada também. Mas a gente tem que lembrar quem é o adulto da situação. Então, como eu falei numa live do cérebro da criança, quando o cérebro da criança ele está desregulado, ela está utilizando a parte de baixo do cérebro, que é o cérebro que diz não. Então ela está ali desregulada, ela está com raiva, ela está com medo, né? Ela tá sentindo emoções que são muito primitivas do ser humano mesmo. E aí, o que a gente precisa fazer? Se eu vier com a mesma parte do meu cérebro e ficar ali brigando com ela e ficar amedrontando ela, o que vai acontecer? Muita briga por controle. Eu tenho que ser o adulto da relação e eu tenho que utilizar as ferramentas que eu tenho no momento para acalmar essa criança. Se a criança vai te bater, por exemplo, e ela é pequena, né? O que você vai fazer? Você jamais vai bater nela de volta, porque aí você só tá ensinando ela que a agressão se resolve com agressão. Você vai segurar a mão dela e você vai dizer, bater machuca, você não pode me bater. Então você tem que falar com uma voz firme, mas isso não quer dizer que você vai gritar, né? A gente tem que saber a diferença entre esses dois. Eu vou falar firme com a criança, mas eu vou ser gentil ao mesmo tempo. Eu não vou gritar com ela, eu não vou agredir ela, eu não vou xingar ela. Eu vou segurar ela e vou dizendo, você não pode me bater, bater machuca, tá? E se a criança for mais pequenininha ainda e ela não compreender, aí por 1 aninho, 2 aninhos, a gente pega a mãozinha dela e diz, ó, a mãozinha é pra fazer carinho, faz carinho, tá? São formas da gente redirecionar a criança pro que ela pode fazer, porque a gente fala muito não, né, gente? Fala sério, são muitos nãos, e aí o que acontece? A gente se estressa, porque imagina... A palavra não, ela é uma palavra de negatividade, né? É uma palavra negativa, de não. E tudo bem você ser negativa às vezes, tudo bem você falar não às vezes. Só que se a gente falar não o dia inteiro, é uma carga muito pesada pra nós, né? Seja como mãe, seja como prof, seja como pai, seja como babá, né?
Quando a gente está convivendo com as crianças, é realmente um desafio, porque elas despertam coisas em nós que estão adormecidas. Então a gente precisa saber de que forma a gente vai lidar com isso. Muitas vezes eu gritei não, e eu vou dar um exemplo. A criança está no pátio com outras crianças, e aí ela vai jogar um galho ou vai jogar uma pedra. E eu saio desesperada, gritando, não! Né? São momentos que a gente se desespera. E tudo bem. Só que é um momento de desespero que é válido. Tipo assim, se ela jogar uma pedra, se ela jogar um galho, ela vai machucar seriamente alguém. Então eu tenho que parar ela, né? Aí vale aquela hora dela parar. Só que depois que ela parou ali, que ela se assustou, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou me agachar, eu vou olhar nos olhos dela e eu vou explicar pra ela. Fulaninho, isso que você ia fazer é muito perigoso, porque imagina se essa pedra pega na cabeça da outra pessoa, o que pode acontecer, né? Então a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente fala o não, a gente tem que explicar e também fazer eles pensarem o porquê não. Porque a gente não pode vir toda hora com a resposta pronta, porque às vezes nem a gente sabe muito bem a resposta, né? Então a gente tem que ter uma comunicação com as crianças que seja realmente de conexão. Mas o meu filho não me escuta, ele não me ouve. Isso eu já ouvi várias vezes, né? Das pessoas falarem, ele não me escuta, ele não me escuta. Primeiro eu quero que você pense como você se comunica com a sua criança, tá? Seja seu filho, seja o aluno, enfim. Como você se comunica? É de uma forma brava? É de uma forma calma? É de uma forma assertiva? É de uma forma meio lenga-lenga? Né? Como é que você está conversando com a criança ou com o adolescente? Se você está gritando com a criança ou com o adolescente e você pede para ele parar de gritar, ele não vai parar, porque ele vai pensar, ué, por que tu pode gritar e eu não posso gritar? Então já vira aquela guerra de novo, né? A gente tem que pensar a forma que a gente está se comunicando com eles. Então o que eu digo para vocês? Com crianças, vocês têm que pensar que eles têm poucos anos de vida, né? Eles estão aqui nesse planeta com nós há pouco tempo. Eu não consigo me comunicar com as crianças da mesma forma que eu tô falando aqui com vocês, por exemplo, porque eles não vão acompanhar a minha linha de raciocínio. Então, quando eu quero que uma criança me escute, pra eu dizer pra ela assim, ó, você precisa fazer tal coisa, você precisa tomar banho, você precisa escovar os dentes, que aí acontece aquela negação, né? As crianças não querem e tudo mais. Eu preciso ser assertiva com a criança, né? Eu preciso falar devagar, ser objetiva com ela. Não é assim, ai filho, você precisa escovar os dentes, porque daí você vai ficar sem cárie, e aí tem a fada do dente, e não sei o que, não sei o que. E aí você criou um monte de historinha na hora de escovar os dentes. Não é uma comunicação assertiva. O que você pode fazer? Na hora de você falar para a criança escovar os dentes, né? Você seja objetivo, seja claro no que você está falando. Seja calmo e fale devagar, tá? Então, muitas vezes a gente fica ali na pressa, né? Na ânsia de fazer as coisas, porque tá com pressa, porque tem que ir, porque isso e aquilo. E a gente acaba atropelando algumas coisas das crianças, alguns processos deles entenderem o porquê é importante a hora de escovar os dentes. Se não for nesse momento, aí tudo bem. Pega um livrinho, conta uma historinha sobre os dentes, fala sobre os dentes, mas não na hora que você vai, pedir pra criança escovar os dentes. Entende? Então agora eu quero te dar as sugestões que são peças chaves em Montessori pra gente fazer com que a criança não faça aquilo que a gente quer que ela não faça. Se você não quer que a criança pule em cima do sofá, pule em cima da cama, tá? O que você pode fazer? Se ela for muito pequenininha e ela não compreende a palavra não, ela não compreende o significado dessa palavra, você vai fazer o quê? Redirecionar essa criança, porque não adianta falar não pra ela, tá? Porque eu falo não pro meu filho e ele não entende. Exatamente, ele não entende. Se você tá falando não pro seu filho há 3 anos, há 2 anos e ele continua fazendo as mesmas coisas, acho que tá na hora de rever, né? A maneira que você tá conversando com ele. Então, a gente pode redirecionar a criança. Ele tá pulando ali em cima, não quero que ele pule ali em cima. Filho, então vamos fazer, vamos jogar bola, vamos brincar de carrinho, vamos fazer uma atividade que eu preparei pra você, né? E tirar a criança dali de uma maneira leve,
tá? De uma maneira tipo, uhul, vamos lá, vamos fazer tal coisa. E aí, filho, tal, tá legal pular na cama, né? O que tu acha da gente fazer tal coisa? Então, de uma maneira mais leve, mais alegre, tá? Eu sei que acontece muito das crianças fazerem certas coisas que vocês dizem pra mim que é pra chamar atenção. Isso eu vou deixar para um outro vídeo que eu quero falar muito sobre esse assunto, né? Porque ele faz as coisas para chamar atenção e não é bem isso. Então eu vou deixar esse assunto para outro vídeo. Além de redirecionar a criança, porque quando ela é muito pequenininha, né? A gente redireciona ela, porque o bebê, principalmente, ele tem isso de tocar em um monte de coisas. Aí a gente não quer que ele toque, né? A gente não quer que ele quebre as coisas, enfim. Então a gente redireciona a criança de uma maneira gentil, né? Você pode ir, por exemplo, pegar atrás da criança e redirecionar mesmo, com o corpo físico dela. Ai, filho, vem aqui, vamos fazer tal coisa. Redireciona ela, tá? Porque às vezes ela não tá prestando atenção no que você tá falando. Então, se você pegar com gentileza, né, ela e redirecionar o corpinho dela, ela pode se interessar pelo que você tá propondo pra ela. E a outra sugestão que eu tenho pra vocês é dar opções. Como assim? A criança tem que ir no médico, tem que sair, enfim, vocês têm que sair de casa e ela não quer colocar o sapato. Aí começa aquela briga, porque você tem que botar o sapato, porque não sei o que, e aí a criança começa a chorar e vocês começam a brigar. Ao invés de ser esse caos, né, a gente pode tentar. Eu não vou dizer pra vocês que vai acontecer de primeira vez, tá? Tipo, vocês sentaram ali, deram as opções, Georgia, não deu, tá mentindo pra mim. Não. O que é o segredo das coisas? Principalmente se tratando de educação infantil, a consistência. Então a gente tem que dar opções para as crianças, mas é em tudo na vida, tá? Como assim? Ela tem que ir no médico, ela tem que sair de casa, enfim, ela não quer botar o sapato. E aí você fala assim, filha ou filho, você precisa colocar o sapato. Não colocar o sapato não é uma opção, né? Ir de pés descalço não é uma opção. Você pode colocar este sapato ou este sapato. Qual deles você quer? E aí ela vai escolher. Se ela não escolher mesmo assim, se continuar difícil, você fala pra ela, você pode escolher esse sapato ou esse sapato. Você consegue escolher ou você prefere que a mamãe escolha pra você? Se ficar ainda difícil, você vai lá e você coloca, tá? Isso não quer dizer que você está forçando a criança. Isso quer dizer que você está sendo o adulto da relação, mas que você deu as opções para ela. Se ela não aceitou, se estava difícil, tudo bem. Você vai decidir por ela, né? Nesse momento, somente nesse momento, você vai decidir por ela. E você vai colocar o sapato nos pés dela de uma forma gentil, explicando para ela. Olha, filha, eu te dei as opções, você não escolheu, você não quis escolher, eu sei que tá difícil. Eu sei que você gostaria de ir de pés descalços, mas realmente a gente não consegue ir de pés descalços. A gente precisa colocar o sapato. E aí você vai colocar o sapato. Conforme o tempo vai passando, você vai perceber que ela vai começar a escolher, tá? Porque isso vai se tornar uma coisa tão no dia a dia da vida da criança que ela vai entender que não tem essa briga por poder. Então, se ela quer fazer alguma coisa, ao invés de você dizer não, você diz: filha, eu tinha uma outra ideia, o que você acha de tal coisa? Ou também, você não tem alguma outra ideia, né? Vamos pensar juntas em alguma ideia mais legal? Então, dar recursos para a criança pensar em outras ideias melhores, né? Dar recursos, dar opções para as crianças escolherem e não simplesmente falar um não de cara, tá bom? Eu espero que esse vídeo seja muito proveitoso para ti. Se inscreve aqui no meu canal, um beijo e me segue lá no Instagram, @Montessori com Afeto.